Fala galera do canal, Black Friday tá chegando e a ideia aqui desse vídeo é falar sobre teste de performance. Como você pode fazer teste de performance, por que você pode fazer teste de performance dentro da sua aplicação, dentro do seu contexto aí, para não ter impacto no seu usuário e no cliente final. Então venha comigo que vamos ler um artigo bem legal sobre isso. Eu separei aqui para vocês um artigo do André Higuera, que trabalha na Sophist. Trabalhava, não sei se ele está trabalhando, comenta aí embaixo, André, também, dá esse apoio pra gente. O título é Teste de Performance, Tipos, Importância e Benefícios. Então vamos ver aqui que o André ele fala sobre os testes de performance pra gente se antenar aí nesse tipo de teste e conseguir entender um pouco mais sobre ele. Então, uma das maneiras mais eficazes... Opa, meu mouse aqui tá doido. Uma das maneiras mais eficazes para a identificação e prevenção de problema de produtos digitais é a realização de testes de performance. Agora, imagine a seguinte situação. Você está em casa assistindo a televisão e vê um anúncio de uma loja online dizendo que há uma liquidação com descontos de até 80%. Certeza que é no Kabum. Imagine também que aquele produto que você tanto queria comprar também foi anunciado na promoção. Show de bola! Você pega o seu celular o mais rápido possível, digita a URL da loja ou lê o QR Code, hoje o mundo é QR Code, tenta acessá-la e então o site não carrega. Você atualiza a página pensando que o problema é com sua conexão, mas você continua vendo apenas o ícone de loading rodando e nada mais. Até que você se cansa de ficar esperando e desiste da compra. Isso é muito comum, né? Comenta aí embaixo se você já passou por essa situação, deixe nos comentários, eu vou tentar engajar aí e falar com vocês um pouquinho mais sobre... A situação acima é mais comum do que você imagina, e é um clássico exemplo de problemas de performance que afeta diversas aplicações web no mundo todo. Por isso, vamos apresentar a partir de agora os principais conceitos relacionados a teste de performance e como eles podem ajudar o seu site. Show! Performance, desempenho, carga ou estresse. Aqui ele deixa uma pergunta muito pertinente. Por quê? Existe uma confusão de conceitos em relação ao teste de performance no mercado, onde muitas vezes os termos performance, desempenho, carga e estresse são empregados de uma forma diferente. De maneira geral, todos esses termos fazem referência a testes que irão medir a performance de uma aplicação. Porém, cada um deles utiliza métodos diferentes para alcançar esse objetivo. Isso daqui faz total sentido, tá, pessoal? A área de qualidade em si, ela cresceu muito e é muito difundido termos de tipos de teste, níveis de teste, testes funcionais, testes não funcionais, como que eles são abordados, e isso não é diferente para teste de performance. Existem muito termo, muito conceito que são diferentes, mas as pessoas acabam confundindo, acabam achando que é a mesma coisa, né? Então foi muito bem pontuado aqui pelo André. Vamos ler um pouquinho mais o que ele fala sobre isso. O termo performance vem do francês antigo performance, não sei falar em francês, fazer ou concluir, e foi incorporado à língua inglesa como to perform, realizar e completar. No âmbito de qualidade de software, quando uma medição de performance é realizada, o objetivo é entender como o software performa durante a realização de determinada tarefa. Geralmente em termos de escalabilidade, recuperação de falhas e estabilidade. No Brasil, também é comum utilizarmos o termo desempenho. Nesse artigo, vamos usar classificações sugeridas pelo ISTQB, que utiliza como base a norma ISO 25000, o Guia Performance Test Guidance for Web Applications da Microsoft e o livro The Art of Application Performance Testing for Strategy Tools, do especialista em performance Ian Molineus. Teste de performance ou teste de desempenho é um termo genérico para qualquer tipo de teste que tenha como foco a análise de performance de um sistema. Consiste em simular, no ambiente controlado e monitorado, um volume de transações ou usuários simultâneos, a fim de verificar como as aplicações, serviços, servidores, gateways e demais componentes da infraestrutura irão se comportar e se atenderão aos requisitos de desempenho definidos. Show de bola, pessoal! Aqui ele já traz basicamente um contexto muito grande sobre o que é teste de performance e o motivo da gente fazer teste de performance, né? Nada mais é do que a gente conseguir simular
dentro do ambiente controlado, transações ou usuários simultâneos da sua aplicação. Então, o teste de performance você tem que estar o mais próximo possível de uma situação da sua aplicação em produção, né, da sua aplicação real, para você conseguir pegar gaps. Então, seja gaps ali na própria aplicação, né, no próprio software que você desenvolveu, né, no próprio código que o desenvolvedor fez, nos serviços, então comunicação de serviços, se servidores e os CPUs de servidores ali vão estar ok, se a memória vai estar ok, se a entrada de requisição ali dentro do gateways vão estar configurados corretamente, se os componentes de infraestrutura, então seja algum sistema de cacheamento que você tem, seja algum sistema de fila que ele vai estar preparado para uma quantidade grande de requisição e de acessos ali de usuários simultâneos. Então, basicamente, é por isso que a gente faz e tem que fazer teste de performance, principalmente uma aplicação que é grande e que tem muitos acessos simultâneos, tá? Voltando aqui, o primeiro tipo de teste que ele fala é o tipo de teste de performance de carga, tá? Então, ele tem como objetivo verificar o desempenho de um sistema quando este é submetido a cargas variáveis de usuário ou transações. Então, por exemplo, podemos executar um teste de carga em uma aplicação web simples, partindo de 100 usuários simultâneos e adicionar novos usuários a cada 5 minutos, totalizando 1000 usuários ao final do teste. Desta maneira, é possível analisar como todo o ecossistema da aplicação se comporta nesse período, se houve lentidão em algum momento do teste, se o uso de CPU e memória dos servidores ficou dentro do limite estabelecido, dentre outros indicadores de desempenho. Bom, basicamente falando um pouco sobre teste de carga, o teste de carga nada mais é do que você fazer um teste de condições normais que você tem no seu sistema no dia a dia, para identificar ali possíveis gaps dentro da sua aplicação, tá? Seja de performance, seja para você validar algum componente, algum código referente ao uso convencional que você tem no seu dia a dia. E o teste de carga nada mais é do que você definir ali a variação de usuários, né? Então você começar com uma quantidade de usuário e durante um certo tempo você vai adicionando, colocando carga dentro do seu teste para ver como se comporta a sua aplicação, né? Então é basicamente isso que ele fala aqui pra gente. Teste de capacidade. Parecido com o teste de carga, esse tipo de teste tem como objetivo identificar os limites da aplicação, ou seja, quantos usuários simultâneos ou chamadas por segundo a aplicação é capaz de suportar dentro dos parâmetros de qualidade definidos. Tá, o teste aqui de capacidade que ele comenta nada mais é do que você identificar o limite da sua aplicação. Então, consequentemente, você pode usar do teste de carga até você definir o limite. Então, você pode utilizar os dois ali no mesmo contexto, né? Você vai utilizando um teste de carga, adicionando ali uma carga dentro do seu sistema, com o objetivo de identificar qual que é a capacidade, qual que é o limite do seu sistema, tá? É possível fazer dessa forma também. Com isso, você consegue, num futuro, definir histórico aí da sua aplicação, se ela está melhorando ou piorando, né? Porque você tem ali um número de corte de saber quando sua aplicação começa a gargalar, quando seu banco de dados, seu servidor, seu sistema de fila, quando ele começa a ter problema. Teste de estresse tem como objetivo verificar a performance de um sistema quando este é submetido a cargas que estão no limite ou acima do limite especificado inicialmente. Ou seja, se é especificado suportar 1000 usuários simultâneos, o teste de estresse aplica cargas a partir deste valor. Desta maneira, é possível coletar informações de como a aplicação se comporta em condições extremas. Muitas vezes, com poucos recursos computacionais disponíveis, identificar se há indisponibilidade no servidor ou se ocorre lentidão que pode prejudicar a experiência do usuário final. O ISTQB também classifica os testes de performance em teste de escalabilidade, teste de resistência e teste de concorrência. O teste de estresse, pessoal, acho que talvez seja o teste mais conhecido dentro do contexto do teste de performance, tá? Que é você fazer uma quantidade de requisição acima do limite
do que você tem da aplicação e entender como que vai ser o comportamento do seu sistema, né, da sua infra, da sua aplicação, se a integridade dos dados que você está inserindo, né, as transações que os usuários estão fazendo dentro do seu sistema, os dados vão estar íntegros no final dessa instabilidade no sistema, se vai ter uma recuperabilidade boa, se é resiliente o seu sistema, então quanto tempo ele demora para voltar ali ou para ele escalar, enfim. Então o teste de estresse ele vai servir para isso, né, para entender como que o seu sistema vai se comportar em uma grande quantidade de requisições, quantidade de usuário que foi além da sua expectativa, você já consegue saber quais serviços podem ter impacto. Tá? Então o teste de estresse vai demonstrar isso para você já ter um plano ali de recuperabilidade do seu sistema e de escalabilidade dele também. Então o teste de estresse serve muito bem para isso. Tá? Bom, vamos voltar aqui. Como o teste de performance pode ajudar meu site ou aplicação web? Melhorar a taxa de conversão. Segundo o estudo de Akami em 2017, um delay de 100 milissegundos no carregamento das páginas de um e-commerce acarreta em uma queda de até 2,4% na taxa de conversão em plataformas desktop e 7,1% em plataformas mobile. Verificar a saúde atual da performance das suas aplicações. Saber como sua aplicação está hoje ajuda a criar uma baseline de tempos de resposta e dessa maneira fica fácil saber quando houve uma nova implementação que passou a degradar a performance. Além disso, muitos problemas de performance só ficam visíveis quando o sistema está sob estresse. Com os resultados coletados durante o teste, os responsáveis pela aplicação podem identificar os gargalos que impactam na performance de todo o ecossistema, seja o software, hardware ou configuração. Bom, eu vou falar um pouco sobre esses dois primeiros. Melhorar a taxa de conversão, né? Ele pergunta como o teste pode ajudar ali o seu website ou a sua aplicação web. Isso aqui, sem sombra de dúvida, é uma pura verdade, tá? Quando você tem um sistema que demora, que não é íntegro ali, você acaba tendo um problema de performance, a integridade de dados ali do seu usuário no meio do caminho acaba perdendo e ele perde aquela transação e, enfim, dá um transtorno ali, ele acaba não conseguindo fazer sua compra. Isso daí acarreta perca de venda, né? Perca de conversão da onde o seu usuário está ali, no seu website, na sua plataforma. Então, com certeza, o teste de performance, ele não é que ele vai melhorar, né? Ele não é que ele vai te ajudar ali a resolver o problema. Na verdade, ele vai pegar insumos ali dentro da sua aplicação, ele vai pegar o que está acontecendo para você resolver antes, né? Antes de te impactar o seu cliente final. Então, seja em algum evento muito grande que você está tendo, alguma campanha, alguma coisa que você sabe que a expectativa de usuário pode ir além do que você está esperando aí, a expectativa que você está esperando às vezes é além do que a aplicação aguenta, o teste de performance pode te dar esse insumo de onde está tendo problemas, onde está tendo gargalo dentro do seu sistema, e você aí, né, o time de tecnologia, resolver antes dessa campanha que vocês estão fazendo. Bom, outra coisa que ele fala aqui é a saúde atual da performance das suas aplicações. Então, de novo, teste de performance, você pode criar uma baseline de saber qual que é a performance geralmente ali que sua aplicação suporta, né? Que a gente faz ali no teste de capacidade. E ele comenta aqui que dessa maneira fica fácil saber quando houve uma nova implementação que passou a degradar a performance. Então, uma outra coisa que ele comenta é que às vezes os problemas de performance da sua aplicação, ela só vai ficar visível quando o sistema está sob estresse. Então, mesmo se você fazer um teste de carga, seja um teste diário ali, então você tem uma esteira, um pipeline de testes de performance que analisa, né, que não é algo real de produção, ele pode acabar passando batido, tá? Então você precisa fazer testes de estresse dentro da sua aplicação, porque ele só vai aparecer problema de performance na sua aplicação quando tiver sob estresse, quando você tiver subindo o limite da sua aplicação, e aí você vai conseguir identificar gaps. Ele fala que ajudar no direcionamento da infraestrutura quando a previsão de crescimento no volume de acessos, isso aqui é muito verdade. Então quando você já tem uma previsão de crescimento ali, ou como que a aplicação, quanto de usuário a aplicação vai receber, e você já vê como que vai ser o seu evento, basicamente a infraestrutura já consegue se preparar,
né? Então, se sua empresa está preparando uma grande promoção ou vai participar da Black Friday foi o que eu falei no começo do vídeo. É um dos maiores eventos aí, principalmente para e-commerces, que impacta muito a questão de acessos simultâneos e muitas transações sendo feitas, tá? Então, é um dos maiores eventos que a gente tem aí dentro do ambiente online. É importante estar preparado para um grande volume de acesso. Certificar que sua aplicação atende requisitos mínimos de desempenho. Existem aplicações em que o tempo de resposta é um elemento crucial. Em aplicações financeiras que possuem comunicação com a bolsa de valores, por exemplo, os investidores desejam que suas transações de compra e venda sejam processadas o mais rápido possível, sob pena de perderem grandes oportunidades. Além disso, muitas empresas e o próprio governo exigem que o software atenda requisitos mínimos de desempenho antes de realizarem uma aquisição. E essa validação pode ser realizada através do teste de performance. Então aqui ele fala, né, ele dá mais um exemplo, o André dá mais um exemplo pra gente, que além do e-commerce, em sistemas financeiros e de bolsas de valores, você precisa ter um requisito de teste de performance, né, um requisito de qualidade para a performance da aplicação. Até o próprio governo exige que softwares desse tipo financeiro atenda a requisitos mínimos de desempenho. Então, o que a gente pode dizer aqui? Dentro do contexto de aplicações, você ter requisitos de desempenho muito bem definidos para a sua empresa, e acho que é muito importante ser muito casado com a área de negócio, né? Como que a área de negócio, qual que é a expectativa dela de usuários, e você trazer esse contexto de negócio para dentro do seu teste de performance, tá? Porque vai te dar embasamento e vai te dar até você não ter números ali aleatórios. Então, se a área de negócio tem um ponto de expectativa, você já pode testar esses requisitos que essa expectativa e esses números que eles esperam, tá? Então, sempre tente andar o seu teste de performance com o que a área de negócio espera, tá? A não ser ali o teste de estresse, porque de fato você precisa estressar muitas vezes, né? E além da expectativa para conseguir pegar gaps e já ter uma análise ali de risco e deixar a infra preparada caso tenha algum tipo de problema. Auxiliar na tomada de decisão. Testes de performance podem oferecer insumos para a tomada de decisão sobre diversos elementos da aplicação e do negócio. Por exemplo, identificar se o balanceamento de carga está ocorrendo de maneira correta ou se há problemas na configuração. Ajustar o tamanho de pool de conexões de modo a otimizar o acesso às instâncias de banco de dados, identificar se há superdimensionamento da infraestrutura gerando gastos desnecessários, realizar uma previsão de investimento para novos servidores caso seja identificado um subdimensionamento da infraestrutura. Bom, isso aqui de fato, né, com o teste de performance, como ele te dá insumo de muitas coisas, como ele te dá insumo de como que vai como que está o seu banco de dados, se o pool de conexões está suficiente, se não está, se você está chegando na sua expectativa, mas sua infraestrutura está muito saturada, né? Você está com um superdimensionamento de infra, às vezes faz sentido você diminuir ela e encontrar um equilíbrio entre o que você espera ou até onde você vai chegar no estresse ali para a infra conseguir minimamente ter uma recuperabilidade boa, ou até o inverso, né? Se você tem ali uma previsão de novos servidores ou de escalar um pouco mais a sua infra, porque ela está subdimensionada, então você está esperando 5.000 usuários simultâneos ali dentro de uma transação, só que sua infra está suportando ali talvez 3.000 usuários, então você consegue também identificar esse tipo de tomada de decisão, né? Esse tipo de informação para tomada de decisão. Quais as principais métricas coletadas em um teste de performance? O teste de performance coleta diversas métricas que, ao serem cuidadosamente analisadas, geram indicadores de desempenho para a aplicação. As métricas são coletadas principalmente através das seguintes ferramentas. Ferramentas de geração de carga. A maioria das ferramentas que faz simulação de carga de usuários também fornecem métricas de tempo de resposta por requisição, taxa de erros e quantidade de requisições com sucesso por segundo. O JMeter é um exemplo de ferramenta de geração de carga open source bastante conhecida. Ferramentas de monitoramento e APM, Application Performance Management, essenciais para análise detalhada de performance. Essas ferramentas monitoram diretamente a aplicação e a infraestrutura, oferecendo métricas sobre transações, threads,
consultas de banco de dados, tempos de resposta, logs de erros, uso de CPU, memória e rede dos servidores. Exemplos das ferramentas são o New Relic e o Dynatrace. Tem o Datadog também, tá, pessoal, que a gente utiliza bastante. Para gerar indicadores válidos, os especialistas em teste de performance realizam um cruzamento das métricas coletadas a fim de identificar gargalos e pontos de melhoria. É importante observar que os indicadores devem ser analisados em conjunto a fim que sejam evitados falsos positivos, que geram custos de infraestrutura desnecessários, ou falsos negativos, onde os problemas de performance não são identificados. Bom, aqui ele está falando um pouco sobre quais métricas e quais ferramentas, né? Primeiro ele traz um pouco sobre o JMeter, né? Eu sei que hoje está muito famoso aí o K6 ou K6, né? Geralmente o pessoal fala aí. Tem o Localhost também, tá? Que é o que eu mais utilizei. Eu utilizei já um pouco o K6 também, mais para fazer uma POC e fazer uma comparação entre ele e o Localhost, mas todas as ferramentas ali são boas para você fazer teste de performance, tá? Ele traz também um pouquinho aqui sobre o APM. Você ter uma ferramenta de APM vai te dar insumo de como que a aplicação tá quando ela tá em carga elevada ou em estresse ali, tá? Então você consegue captar muitas métricas do seu sistema e você tomar decisões ali importantes. Então, alguma query do banco de dados que o seu fluxo ali da transação que você está fazendo está gargalando, está demorando ali 10 segundos para retornar a cada requisição. Com isso gera ali uma fila dentro do seu banco de dados, a CPU dele aumenta e vai, enfim, é perigoso aí ele cair, né? Pode acabar tendo um impacto da sua aplicação. Para quem não tem uma aplicação de APM e sente a necessidade de olhar métricas de performance da aplicação, ferramentas de APM é um bom caminho, tá? É um bom caminho para você conseguir ter muitas informações dentro de um mesmo contexto ali, tá? Aqui ele também traz uma métrica comum coletada no teste de performance, é o tempo de resposta das requisições. Se o tempo de resposta de uma requisição está alto, pode significar que esta requisição possui um problema de desempenho. Porém, essa métrica deve ser analisada em conjunto com outras métricas coletadas, como o uso de recursos dos servidores, uso de CPU, memória, rede, pois recursos insuficientes costumam impactar diretamente o tempo da requisição. Após a análise de performance, os seguintes indicadores podem ser fornecidos: diagnóstico de transação, consulta de banco de dados, cuja otimização pode melhorar a performance, tempo de resposta de aplicação em suas requisições, dados de uso de rede, memória e outras informações relevantes da infraestrutura. Manter a performance de uma aplicação em baixas e altas demandas depende de um processo de qualidade contínuo. As medições regulares de performance oferecem insumos para a tomada de decisão dos gestores, além de aumentar a confiança da equipe de desenvolvimento em relação às suas entregas. O artigo termina aqui. Um artigo bem legal aí do André Higuera, ele é Head de Teste de Performance na Sophist. Acho que esse artigo é de 2023. Deixa eu ver aqui, que eu não tenho esse número. Bom, eu não sei, mas não sei ainda se o André ele tá como Head de Teste de Performance, mas se tiver também, dá uma força aí, André. Tô falando, lendo aí o seu artigo. E cara, bem legal o artigo, acho que resumiu muito bem tudo que o teste de performance pode colaborar, o que é o teste de performance, o porquê, qual que é o impacto positivo que ele pode ter dentro do seu dia a dia, né? Bom, galera, se você tem teste de performance dentro do seu fluxo, ou se você ainda não tem, espero que eu tenha ajudado de qualquer forma. É um artigo bem legal do André, ele vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhe, comente aí se você já teve impacto com algum tipo de aplicação que foi lentidão, que você não conseguiu fazer uma compra, aconteceu alguma coisa aí dentro do sistema web que você estava tentando utilizar. Comente aí embaixo um pouco, vamos trocar uma ideia, vou tentar responder todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu li aí o artigo do André Higuera, né? Ele traz bastante informação pra gente. Comente, compartilhe, ative o sininho para os próximos vídeos. Eu vou tentar voltar a fazer vídeos com frequência, tá? E não deixe aí de compartilhar o canal e o vídeo com os amigos, tá bom, pessoal? Se você chegou até o final, quero agradecer aí pela sua audiência e espero vocês no próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.